Agora, esse daqui a gente tem as respostas deles, tá? Sim, sim, sim. 123. Vamos ler, pessoal? Vamos ler? Então vamos ler. Eu vou ler com vocês, mas eu vou ler dessa vez, eu vou ler daquele meu jeitinho, né? Parando nas coisinhas que eu acho mais legaisinhas e tal. Um homem de 36 anos, com histórico de doença neuromuscular diagnosticada há 2 anos, procura o pronto-socorro devido à fraqueza muscular progressiva, mas ele já tem uma doença neuromuscular e dificuldade respiratória há 24 horas. Ele relata que interrompeu o uso da medicação prescrita há 3 dias devido a náuseas. Ô, pessoa inteligente! Ao exame físico, apresenta uma pressão arterial de 125 por 80 milímetros de mercúrio, uma frequência cardíaca de 102 batimentos por minuto, frequência respiratória de 30 incursões respiratórias por minuto, e a saturação dele é de 88% em ar ambiente. Em resumo, eles não respiram lá muito bem. A ausência de alterações pupilares ou déficit sensorial. Não tem déficit sensorial, né, gente? O problema dele é neuromuscular, né? Não é? É neuromuscular. Fraqueza dos membros e dificuldade para caminhar. Fadiga após exercícios ou movimentos repetitivos. Ele, se repetir o movimento, ele não consegue mais fazer. Pitose. Pitose. Visão dupla. Fraqueza da musculatura da face. Dificuldade para articular as palavras, gasta músculo para articular as palavras. Voz anasalada, dificuldade para mastigar e engolir, gasta músculo para engolir. A gasometria dele mostra uma acidose respiratória. Só olhando isso aí, o que que vocês acham, hein? Só olhando isso aí. Guarda isso. Vamos lá. Diante desse quadro clínico, muda lá, Beth. Opa, Vamos ver nossas questões. Qual a principal hipótese diagnóstica para esse paciente e justifica com base no achado clínico e laboratorial e explicando qual é a fisiopatologia envolvida. temos uma Vamos ver as resposta. respostas. Esclerose lateral amiotrófica, uma doença neuromuscular há 2 anos. Interrompeu a medicação que trata a doença. Beleza. Pessoal, alguém me responde, por favor, qual é a medicação que trata a esclerose lateral amiotrófica? Vamos lembrar, esclerose lateral amiotrófica, a doença do Stephen Hawking. Trata como? Tem mais alguma resposta, Beth? Não, eu escolhi uma por questão. Ah, Neilton, seu calhorda, agora você vem com esse negócio aí? Agora vem todo mundo, né? Todo mundo está esperto agora. Então, vamos lá, pessoal. Vamos avaliar a doença, assim.
Esclerose lateral amiotrófica é uma doença neuromuscular degenerativa progressiva. Ela não evolui em crises, ela é progressiva, não tem um tratamento esperado para ela. Ela vai progredir, ela não vai dar uma crise. É crônica, é lenta. Isso aí, Jaqueline. Ela não vai dar uma crise. Mas aí a gente está falando de um cara, de uma criatura. Volta lá no quadro clínico, Beth, por favor. A gente está falando de um paciente que tem pitose, ele tem visão dupla, fraqueza da face. A visão dupla é porque os olhos dependem de músculo para se mover, né? Então, se os músculos dos movimentos oculares estão fracos, eles é, vão acabar, você vai acabar tendo visão dupla, porque eles não conseguem se acompanhar sozinhos. Mas a pitose, a fraqueza na musculatura da face, a dificuldade para articular as palavras, todos esses sintomas são muito típicos de uma doença neurológica, que é uma doença neuromuscular, mas que é uma doença neuromuscular que tem tratamento e que pode dar crises, porque ela é uma doença autoimune, que é a miastenia que vocês falaram aí. Então, a miastenia é uma doença que o paciente vai usar uma medicação e, em princípio, vai ficar compensado. Ele só vai descompensar se ele resolver parar de tomar o remédio, né? Que é o nosso problema. Então, eu diria para vocês que isso é miastenia. E aí a pergunta, Beth, na pergunta, por favor. E aí a pergunta é os achados clínicos. Então, toda essa clínica de fraqueza na musculatura da face, assim, a esclerose lateral amiotrófica, ela é ascendente, né? Ela não começa de cima para baixo, ela começa de baixo para cima. E a miastenia, ela é em qualquer grupo muscular, não tem uma ordem, não obedece uma regra. Só que ela acomete muito a face, porque são músculos que a gente usa muito, os olhos, as pálpebras, né? Toda hora você está piscando, são músculos que você usa muito. Então, a pitose é muito, muito característica de miastenia. Tá bom? Então, vamos lá ver a nossa resposta, pessoal. Quer que coloque o nosso gabarito, é isso? Então, é uma crise neuro. A gente bota como resposta o que a gente está vendo ali. Uma crise neuromuscular com insuficiência respiratória. Você não precisa afirmar categoricamente que é uma miastenia, mas eu poderia dizer que é uma crise neuromuscular com insuficiência respiratória, provavelmente causada por miastenia graves. Assim, esse paciente tem tudo para ter miastenia. Então, é um diagnóstico de uma doença neuromuscular que interrompeu o uso da medicação, o que sugere uma descompensação aguda da condição. Uma fraqueza muscular progressiva com reflexo preservado e que não tem alteração sensorial. Isso sugere que o problema está na sinapse, né? Está na condução da transmissão neuromuscular. No caso da miastenia, porque fica faltando o neurotransmissor. E o comprometimento respiratório, por quê? Porque ele não está conseguindo respirar, que ele tem uma fraqueza muscular, né? Lembrar que o diafragma é um músculo, então por isso que ele está fazendo essa retenção de CO2. A gasometria só mostra exatamente isso, uma PCO2 elevada, uma acidose respiratória, uma retenção de CO2, porque ele está com uma fadiga muscular, ele não está conseguindo respirar. Então, assim, a redação tem que. Vocês podem fazer assim, bonitinho, sabe?
botar, olha, é, é isso, porque a história clínica é disso, porque a manifestação clínica é essa, porque eu sei que tem um comprometimento respiratório porque a frequência está elevada, porque ele está com hipoxemia, que a gasometria está mostrando uma PCO2 elevada, que indica uma fadiga, na respiração, uma fadiga respiratória. Beleza? Entendemos? Mas é mais assim, mais um exemplo de que, na verdade, a gente não precisa inventar muito. A gente pode pegar tudo o que está escrito no caso e usar a nosso favor. Então, mesmo que eu não soubesse que é miastenia, mesmo assim, está escrito no caso que o paciente tem uma doença neuromuscular e que ele interrompeu o uso da medicação, e isso é suficiente para descompensar o paciente. Então, ele tem uma crise neuromuscular, uma crise de fraqueza por deficiência de condução neuromuscular, por suspensão do tratamento. Todo mundo entendeu o racional, como que eu estou pensando? Beleza. Vamos lá ver a pergunta número 2. Então, quais as medidas terapêuticas emergenciais necessárias para esse paciente? Ora, gente, pelo amor, quais as medidas necessárias para esse paciente? Internação em UTI, função respiratória. Ele está respirando mal, né, Priscila? Sabemos, suporte ventilatório, ele está respirando mal. Ele está respirando mal. A gente não está achando que isso é uma miastenia? Mesmo que a gente não saiba que é uma miastenia, vamos supor, eu não sei que é uma miastenia. A gente não chegou à conclusão de que esse cara descompensou porque ele parou de tomar o remédio? Então, no mínimo, eu escreveria assim: retorno imediato da medicação suspensa. Mas, se a gente acha que é uma miastenia, uma das coisas que pode fazer para miastenia, vocês já falaram aí, é a plasmaférese. E a gente botou ele no CTI, perfeitamente dá para fazer uma plasmaférese, né? Lembrar que dentro desse suporte ventilatório imediato, corticosteroides, né? Para miastenia? Funciona não, né? Para miastenia é piridostigmina e plasmaférese. É isso. Imunomoduladores, mas miastenia trata com piridostigmina e plasmaférese. E aí, assim, é óbvio que se a gente tem que dar um suporte ventilatório, a gente tem que monitorar essa gasometria, a gente tem que tentar corrigir essa hipoxemia. É isso que é uma monitorização ventilatória, né? Não é isso? E aí, vocês responderam lindamente, assim, eu acho que tudo que vocês responderam está absolutamente correto. Vamos dar uma olhada lá. Aham, muito bom, muito Doutora, bom. Olha lá. fiquei com uma dúvida. Posição, melhorar a oxigenação, Jaqueline, acho tentar que está suporte perguntando, Carminha. ventilatório, nebulização. Não, Carminha? você mudou isso aí. Não, Não era essa. essa é a resposta do aluno. Ah, essa foi a resposta do aluno. Ai, desculpa. Ah, a Jaqueline Sorry. está com uma dúvida, quer te perguntar uma Fala, coisa. Jaqueline. Doutora, uma dúvida boba. Fala. Em Nenhuma casos dúvida é boba, leves, meu bem. Fala. em casos leves e graves, a gente utilizava o fármaco, certo? E na crise era
Só que a minha dúvida se é associado ou se é um ou outro. A piridostigmina com a plasmaférese são juntos na crise ou Pode fazer só vai ser a junto, plasmaférese? Pode ser junto? pode ser junto. Eu achava que era um ou outro, não achei que Não, seriam os pode ser dois. junto, pode ser Ok, junto. Então, olha só, vamos lá. obrigada. Internação hospitalar, vamos lá, uma crítica construtiva em cima dessa resposta. Internação hospitalar é um negócio muito vago, tá, pessoal? Quando você pega um paciente grave, você tem que afirmar que é internação em UTI. E um paciente que tem uma instabilidade respiratória, que precisa de assistência ventilatória, ele tem que ir para UTI, que ele tem que ficar monitorizado, tá? Independente da gente saber o que a gente tem que fazer para tentar melhorar a fraqueza muscular dele, isso pode demorar a funcionar e ele pode precisar ser entubado, por exemplo. Então, ele não pode ficar num quarto, numa enfermaria, né? Então, quando você mencionar internação hospitalar, é interessante que você diga onde. Internação em UTI, internação na enfermaria, manterem observação na emergência, é interessante que você diga onde, tá? Óbvio que a cabeceira elevada faz parte de um planejamento de qualquer paciente que está com algum problema respiratório, mas não faria morfina. Você tem um paciente que está com uma fraqueza muscular. Se você deprimir o sensório dele, a tendência é que ele respire menos ainda, né? O grau de estresse que de estar alerta é o que está mantendo ele naquele, conseguindo ainda respirar. A fraqueza muscular dele é pela fraqueza muscular dele. O músculo não funciona. Você tem que botar o músculo para funcionar ou funcionar por ele, tá? Mas sim, suporte ventilatório, aspiração, nebulização, não. Não, porque ele não tem uma restrição ao fluxo aéreo. Ele tem uma fraqueza muscular, tá? Ele não consegue botar o ar para dentro. Mas o problema não está na árvore brônquica, né? Está no músculo. E avaliar a intubação orotraqueal sempre, porque se eu estou precisando de dar é, é, suporte ventilatório, eu vou ter que avaliar se ele vai responder, se vai precisar ser entubado, tá bom? Tem mais alguma resposta, Beth? Não. Não, aí é a nossa só. Aí vamos lá, então. Vamos lá que a gente já discutiu, então. É exatamente o que a gente discutiu. Suporte ventilatório imediato. O cara tá entrando em fadiga respiratória, vai entrar em insuficiência respiratória. Pode ser VNI inicialmente, porque pode ser que dê tempo. Lembra? A gente acabou de falar isso para VNI. VNI, como o ar está ali sob pressão, qualquer pouca força faz entrar muito ar. Então, pode ser VNI inicialmente. Lembrar que VNI, para a gente fazer, o paciente tem que ter cabeça de pressão. Se o paciente tiver hipotenso, não pode fazer VNI, tá? Guarda essa informação. Porque vai que eles botam um caso aí que dê para fazer VNI, só que o paciente está chocado. O paciente chocado não pode fazer VNI, porque abaixa a pressão. A medicação interrompida, reposição da medicação interrompida. E nem precisa dizer piridostigmina, tá? É tipo meio óbvio. Eu tomo um remédio e vou muito bem. Para o remédio, fico mal, eu tenho que voltar ao remédio imediatamente. E a plasmaférese pode fazer, dependendo da gravidade, pode fazer e pode fazer junto, tá? Não tem problema. A correção da acidose, da hipoxemia, monitorar em unidade de terapia intensiva, mas a correção das doses respiratória da hipoxemia, eu acho que ela anda muito junto com o suporte ventilatório. Poderia estar até não separado, mas a gente falar disso junto ali, do suporte ventilatório. E é óbvio que ele tem que ir para UTI. É óbvio, se eu preciso ventilar, se eu preciso vigiar alguém, porque ele corre o sério risco de parar de respirar
eu tenho que botar ele num lugar onde a vigilância é intensiva. Beleza? Dúvidas? Vou botar na terceira, tá? Terceira, vamos lá. Quais exames adicionais a gente precisa fazer para confirmar a etiologia da descompensação e para avaliar a gravidade desse caso? Bom, a gente está pensando que é miastenia, não é isso? Miastenia é uma doença autoimune. Então, a dosagem dos anticorpos das coisas autoimunes, antiacetilcolina e tal, eletromiografia para ver a condução neuromuscular, né, para ver que o problema está lá na, na condição pré-sináptica e pós-sináptica. É, o que que a gente pode pensar mais em miastenia, gente? Timoma, né? Não tem uma história dessa que timoma? Olha, eu nem sou neuro. Tem uma história que tem o tal do timo que fala que anda junto. Então, uma tomografia de tórax para ver se tem uma massa mediastinal, um timoma. É, uma função respiratória para ver progressivamente se está muito grave essa restrição respiratória do paciente, né? Que nem asma, a gente pede lá uma capacidade vital forçada para poder ver. E é óbvio que se o cara está retendo CO2, eu vou ter que fazer gasometria seriada dele para poder acompanhar, né? Meio óbvio. O que que a gente tem aí, Beth? Vamos ver. Hum. Eletromiografia está correto, avaliação funcional respiratória está correto, assim. Mas assim, vamos lá. Levando em consideração que esse aluno está se baseando em esclerose lateral amiotrófica, eu não discordaria, não. Mas ele acabaria ganhando uma pontuação parcial, né? Porque eletromiografia a gente concordou, né? Porque se ele tem uma doença de condução neuromuscular, ele concordou. Se tem o diagnóstico, por que pedir novamente? Porque o INEP está perguntando, amor. Vocês ficam tentando brigar com a prova. Não tenta brigar com a prova, não. Não tenta brigar com a prova, por favor. Na vida real, não precisaria do anticorpo, mas ele não te disse que é miastenia. E você desconfia seriamente que é miastenia, o paciente tem todos os sintomas de miastenia. Você não acha que seria interessante você mostrar para o cara que fez a pergunta que você é um cara super inteligente e sabe que é miastenia? A clínica é soberana, Jaqueline, até o cara te processar, tá? A clínica é soberana, mas a gente faz exame. Tá? Isso não significa que eu não estou tratando o paciente até chegar à dosagem lá do anticorpo, que vai demorar, né? Porque não vai ser feito de urgência, né? Sim. Tá, vamos ver a resposta que a gente montou para eles. Então, uma função respiratória é honesto, saber qual é o grau de comprometimento e a gente vê justamente se o nosso tratamento está funcionando. A gente tem que ver evolutivamente, né? Se ele tiver com uma função respiratória muito ruim, é uma falência respiratória iminente. Talvez você tenha que avaliar até entubar esse paciente até ele recuperar a força muscular dele, tá? A eletromiografia, que vai confirmar o padrão, os anticorpos específicos, o timo e a gasometria seriada. É isso. Isso você mostra para quem está te perguntando que você conhece doença neuromuscular, principalmente essas que são aleatórias e que melhora com remédio.